Oi pessoal, eu sou a Rochelle. E eu sou o Vitor, sejam muito bem-vindos ao canal Um Destino por Vez. Chegamos na capital histórica do México. Bem-vindos a Mérida! Depois de uma passagem muito bacana por algumas regiões já do México, a gente está compartilhando tudo com vocês aqui nos vídeos anteriores, vocês podem conferir um pouco sobre, tem muito de México ainda por vir. Nós pegamos um ônibus lá com a empresa ADO, saindo de Cancún até Mérida, chegamos ontem, uma viagem um pouquinho cansativa, mas foi super confortável e não estamos sozinhos, né? A gente está viajando com os meus pais, como vocês podem ter visto também no vídeo anterior. Nesse momento eles não estão aqui com a gente, estão descansando lá no nosso Airbnb. Mérida não é só a capital histórica, porque tem muita cultura por aqui, mas também é a capital do estado de Yucatán. É um dos estados que está aqui na península de Yucatán, próximo à costa, e a gente vê bastante referência disso, as roupas típicas. Aqui inclusive tem uma lojinha de roupas típicas. A cidade não é muito pequena não, tá? Tem 1 milhão de habitantes, ela é bem movimentada e é o segundo maior centro histórico do México, perde só pra cidade do México. Ainda tem poucos brasileiros que viajam pra cá, mesmo sendo bem próximo até de Chichén Itzá, dá umas 2 horas. Uma cidade, como a Rô falou, de muita cultura. Tem vários atrativos aqui durante a cidade, à noite. A gente vai mostrar tudo isso pra vocês no decorrer do vídeo. E agora vamos caminhando aqui em uma das principais ruas da cidade, que é Passeio 60? Passeio 60, Rua 60. E aí aqui a gente já começa a ver bastante turista, já vê bastante comerciante. Ainda que agora é início de tarde, não tem muitos comércios abertos, mas a tendência é que nessa direção que a gente está indo, na direção da praça principal, comece a ter ainda mais atrativos. A gente vai mostrar tudo pra vocês. Estamos chegando já no nosso primeiro ponto por aqui, no nosso trajeto aqui pelo Passeio 60, que é o Parque Santa Lucia, mas, spoiler, não é a primeira vez que a gente tá aqui. A gente chegou ontem, como a gente comentou, e a gente já veio ontem à noite nesse exato lugar. A única coisa que a gente viu até agora, então a gente optou por gravar somente takes para vocês que estão aparecendo nesse momento, mas aqui toda quinta-feira, há mais de 60 anos, acontece uma serenata, que é basicamente uma noite com cantores, com atores, com bandas, e eles fazem versos, então eles vão brincando com a galera, é bem divertido aqui, ó, tem até arquibancada já pra galera, eles colocam cadeiras também, então enche, lota. A gente chegou aqui um pouquinho atrasado, era 8 e pouquinho, estava lotado, não tinha onde sentar, a sorte depois a gente conseguiu. E tem as placas, ó, em homenagem da cidade, 60 anos de serenata, fez em 2025, 60 anos que eles fazem essa atividade. A cada 5 anos, pelo que a gente tá vendo nas placas, eles vão colocando uma nova versão, ó, 40, 45, 50, 55, 60, e tem espaço para mais algumas, depois não sei onde eles vão colocar, né? Não mas sei, vou ter que muito dar a volta bacana. na quadra, pra lá tem um número de serenatas ainda que foi feito, cadê aquela última? 2.500 serenatas já foram feitas, ao menos mais que isso, porque faz já uns 2 anos que foi colocada essa placa. E não é só isso que tem por aqui, tem mais uma informação cultural nessa praça que é bem típica. Tá dando pra ver nesse take, não sei se o pessoal já reparou. Vocês perceberam que tem um monumento arquitetônico um pouco diferente, que eu não tinha visto particularmente, a gente teve um spoiler em Valladolid. Será que é essas plantas? Será que é esse tipo de árvore? Será que é essas grades? O que será que é? Ah, acho que aqui está sendo... Essa cadeira, eu apelidei ela de namoradeira. Eu acho que ela é namoradeira aqui, ó. Você senta aqui, seu par romântico senta aqui, você não senta aqui, tá molhado, ó. Presta atenção. Senta aqui, você fica papeando, mas tem uma história por trás disso, né, Vi? O nome popular dessas cadeiras são cadeira tu e yo, você e eu. Porque a história, a lenda conta que tinha um pai muito ciumento, que tinha uma filha muito bonita e que tinha vários pretendentes. E aí ele falou assim, não, pra você conversar com o menino, pelo menos vai ter que ser numa cadeira dessa. Ele vai ficar do seu lado, tudo bem, mas vai ter uma certa divisória entre vocês dois. E aí a gente vai manter os bons costumes, vai conversar olho no olho, mas sem se tocar, sem aquela coisa ali que eu não quero, que eu sou ciumento. A história diz essa, mas aí tem várias teorias. O fato é que em 1915 foi feita a primeira instalação dessa cadeira de forma pública, as praças que a gente tem por aqui. Então ficou um símbolo dessa região de Yucatán, especificamente aqui em Mérida, mas como a Rô falou, em Valladolid, que a gente mostrou no vídeo lá de Chichén Itzá, também tem. Então tá espalhado em vários lugares aqui do México, mas aqui justamente em Mérida é onde essas cadeiras estão presentes. E aí, dona Rochelle, será que meu sogro Pedro Reis ia gostar dessa cadeira? Ia me deixar sentar aqui? Acho que ele ia provar, ele ia falar, ó, só olho no olho, sem
tem muito amigo aí não, já deu. E olha, virou um símbolo tão legal da cidade que eles fizeram aquela versão lá, ó, gigantesca da cadeira, que dá pra tirar foto. Obviamente, pra namorar naquela lá, você não chega nem perto. Aquela ali é só pra foto mesmo. Cada um num quarto ali, naquela grandona. E é legal que, como a gente falou, tem várias cadeiras espalhadas justamente que usam no dia a dia. Mas essa, se você quiser vir tirar foto, tipo letreiro só que da cadeira, é aqui no Parque Santa Lúcia. Então já anote pra saber exatamente onde ir. E tá aqui o registro, ó. Vou escalar. Calma aí que a moça tá tirando foto. Tem um pé de apoio pra subir, ó. Mesmo assim, eu alto, tá? Olha aí, ó. Visite Mérida. Cadeira Tu e Jô. Esse aí, essa é a típica, essa, né? Dela ia ficar bem feliz, viu? Nem espichando assim pra poder ver do outro lado. Pessoal, arrumei um namoradinho aqui, ó. O problema é que ele tá do outro lado do muro. Oi! Tudo bem, gatinha? E aí, tudo beleza? Vamos sair tomar um drink hoje? Vamos, mas só se o pessoal se inscrever no canal, deixar o like, comentar o que tá achando desse vídeo, porque tem muito mais ainda. Tchau! E toda noite eles montam aqui essas barraquinhas e viram um ponto turístico, independente se é quinta-feira, né, que tem a serenata, tem vários restaurantes ao redor e aqui eles vendem doces, vendem coisas típicas e aí vale a pena você dar uma passadinha, até porque passa por esse passeio 60 que a gente comentou e conecta com a praça principal que a gente está indo nessa direção. Um lugar imperdível aqui em Mérida, as cadeiras Tu e Jô. Um dos grandes charmes que Mérida tem é a arquitetura colonial, com muita influência espanhola, tem influência libanesa, isso além da influência maia, porque aqui está a maior população maia urbana de todo o México. Isso se dá muito de uma época de ouro que Mérida passou, que foi na época que eles produziam enequém, que é uma fibra que era utilizada para fazer cordas, tecidos, um monte de coisas. É como se fosse o plástico de antigamente. E nessa época eles fizeram muito dinheiro, eles exportaram muito desse material, se tornaram bem ricos. Inclusive a energia elétrica foi instalada na cidade depois dessa época de ouro, graças a isso. E graças a isso também foram construídos grandes casarões. As famílias ganharam muitos dinheiros, os fazendeiros. A cidade evoluiu muito arquitetonicamente, que é isso que ficou hoje como herança pra gente poder admirar. As ruas são todas coloridinhas, quando a gente vê uma igreja toda bonitona assim, as praças. Aqui, por exemplo, um Burger King numa estrutura e uma fachada que não é normal pros fast foods, né? É um prédio histórico que eles adaptam, colocam um letreiro, mas continua mantendo essa cara, essa origem dele, e a gente vê isso em todas as casas. Museus, a gente vai, são casas antigas, históricas, então muito legal, a gente se sente até um pouquinho numa época diferente, né? É, meio que uma época colonial mesmo, e é legal isso, porque a gente estava lá na região de Cancún, na região geral ali, foi para Cozumel, a gente foi para Isla Mujeres, a gente foi até para Chichén Itzá, é a região mais de praia, é a região mais de maravilha do mundo, uma parte muito turística mesmo. Aqui já é uma parte mais mexicana, cultural. Muito legal para você quando for montar o seu roteiro, se você não quiser ver só aquele México turístico, Mérida é muito mais cultural, é mais próxima, é tranquilo. Planejado para turismo também, só que um outro tipo de eles turismo, valorizam, né? No México em geral, o turismo é muito valorizado aqui, eles sabem que é uma forma de renda, entra muito dinheiro pro país. Dessa forma, então, eles abraçam muito bem os turistas, isso a gente não pode negar de forma nenhuma. Sem contar que é uma das cidades mais seguras do México para você vir, então pode vir tranquilo, fica hospedado aqui na região central que você vai estar super bem atendido, tem opção para tudo. Ah, eu não falo espanhol, ah, eu não falo inglês, o pessoal vai dar um jeito de entender aí, eles são muito simpáticos. Coisa que a gente viu vendendo bastante também são esses leques. Olá, buenas, como se chama? Abanitos. Abanitos. Hay muchos acá, es cultural de Mérida, Yucatán? Sí, que aquí hace mucho calor. Ah, por el calor de Yucatán. Que lindo! ¿Has pintado tú? No, Ah, bueno. ¿Y cuánto vale uno de estos? 100 pesos. 100 pesos, muito lindo. Se as mulheres compram bastante leque, os homens compram muitos sombreiros, que são os chapéus, porque o calor aqui pega de jeito. Tem que se proteger do sol. Até tô sentindo falta do nosso bonezinho. E aqui não é só aquele sombreiro grandão que a gente tá acostumado a ver dos mexicanos. Aqui, como a gente tá numa região um pouco mais litorânea, não estamos no litoral, mas é uma península. A uma hora a gente estaria na praia, Estaria na praia, então a gente vê bastante chapéu de palha. Já as roupas mais típicas são essas daqui, ó. Tem vários modelos. Olá, buenas. Como se chamam essas playeras assim? Guayabera. Como? Guayabera. Guayabera. São típicas de acá, de Yucatán ou de Mérida em geral? Son de Cuba Ah. y se popularizaron aquí en el siglo XIX. Ah, muitas gracias, muito amável. Não imaginava que fossem cubanas, foi novidade. Não sei se eu ficaria Chocada. charmoso com uma dessa, mas deu vontade de comprar. Você fica charmoso de qualquer jeito. Olha Ainda aí. mais com aquela lá com um Pikachuzinho, um Então. Squirtle. Várias e várias lojas aqui, ó, que vendem essas camisas, que vendem artesanatos, tours, para caso tenha interesse em fazer também os passeios. E aqui vamos chegando nela, na praça principal. E tá tendo feirinha hoje, pelo jeito, hein?
cidade tem várias praças, mas a maior e principal é essa daqui, a Praça Grande, e em frente um grande atrativo que é a Catedral de Ildefonso, a catedral mais antiga aqui do México. Na verdade, Mérida por si só já é uma cidade muito antiga, ela foi fundada em 1542, mas antes de ser fundada, nesse exato lugar existia uma cidade maia chamada Tó. E para construir tanto essa catedral como todos os outros prédios que estão aqui no entorno, eles usaram as pedras dos antigos templos que existiam aqui. Então, ao invés de restaurar e ter uma cidade maia pra gente visitar hoje, foi construída uma nova cidade no lugar. Então essas paredes, a igreja principalmente, toda essa pedra, é por isso que ela tem esse formato arquitetônico totalmente diferente, é mais brutal, né? A gente consegue ver, eles não rebocaram a frente dela, deixaram as pedras expostas, talvez como um símbolo de poder também, para dizer que eles usaram essas pedras, e a gente consegue ver essa pedra calcária, que é as mesmas que a gente viu nas ruínas que a gente visitou. E é bem significativo, né? Se você tiver a oportunidade de conversar com alguém aqui de Mérida, pode ter certeza que eles não vão ser tão a favor assim de tudo que aconteceu. Os espanhóis chegaram, destruíram tudo que era aqui e construíram um super templo religioso com as pedras das pirâmides, dos templos, que tem um significado muito importante. Eles têm orgulho de falar que eles são maias, que eles são descendentes dos maias, mas infelizmente esse ponto específico foi totalmente destruído e reconstruído de uma forma diferente com o que já tinha. Então é meio polêmico assim, mas a história é essa. É a história da cidade, é o que construiu ela, e depois veio aquela época de glória que eu comentei pra vocês, que é uma coisa boa, mas enfim, é a história e a gente tá aqui só pra conhecer ela. Total. A gente queria entrar na igreja, inclusive agora tá fechada, mas mais tarde a gente pretende voltar aqui pra ver ela por dentro, e porque vai ter um atrativo nesse lugar aqui específico que é muito famoso. Tem arquibancada por ali, fica aí o spoiler. Então promete, a gente já vai mostrar ainda nesse vídeo pra vocês, mas agora bora entrar dentro da praça pra ver como que ela é. Também tem o Palácio do Governo, que é a sede do governo de Yucatán, que é o estado daqui, e a visitação é grátis, você pode simplesmente chegar aqui e visitar. Entra, tem 27 pinturas que contam um pouco da história do estado, então a gente vai passar visitando elas. E o mais interessante é que o governador trabalha aqui, então um dia de semana, se você quiser visitar e ele estiver no gabinete dele, ele vai estar lá trabalhando e você pode visitar normal. Você não pode, obviamente, entrar no gabinete, nas salas das pessoas que trabalham aqui, tem várias salas, mas você pode entrar nesse espaço que é maravilhoso. Que lindo, hein? É um palácio mesmo. E uma das principais, se não a principal obra aqui dentro, é essa aqui atrás, com a referência, com a imagem a Salvador Alvarado, que foi basicamente o libertador, o verdadeiro e autêntico libertador dos escravos maias, como eles chamam Salvador Alvarado, porque ele foi governador em 1915 a 1918 aqui em Yucatán e tomou várias atitudes, fez várias leis, tanto em prol dos maias, dos camponeses, da educação e da mulher, como diz aqui bem explicado. Tem sempre em espanhol, em inglês e em maia yucateco. As explicações estão bem interessantes e muito bonito, né? Essa homenagem feita aqui a Salvador Alvarado. Olha o letreiro aí de Mérida, as cadeiras Tuiô aqui para caso queira tirar sua foto, fazer o seu registro. Aqui normalmente, pelo que a gente tinha visto na internet, eles hasteiam a bandeira do México, não sei por que não tá. Outro atrativo aqui da praça principal é a Casa Monterro, um dos ícones arquitetônicos aqui da cidade. Ela pertenceu à família do fundador de Mérida, que era conhecido como Francisco Monterro, o Moço. Por que moço? Porque ele era filho de um dos descobridores aqui do México, que era conhecido como Francisco Monterro, o Adelantado, que tinha aí autorização da coroa espanhola para ir conquistar novas terras, e essa foi uma das regiões que ele conquistou, e o filho dele fundou Mérida, e essa é a casa deles que é possível visitar. E aqui na quarta-feira que rola aí uma encenação na frente sobre o conquistador, sobre Francisco Monterro. Aí eu já não sei se é um moço, se é um adelantado, aí eu já não sei. Mas é Monterro. Mas é Monterro. Vamos entrar lá para ver também. Tá tendo umas feirinhas aqui na praça, alguns dias ocorrem, principalmente de final de semana, então vale a pena considerar os dias que vocês vão passar por aqui ao vir visitar a cidade, mas todo dia tem algo diferente acontecendo.
Moreno é uma cidade que não para, né? É uma cidade que está sempre... movimento, tem sempre alguma programação. Eu não sei se é algo específico da gestão atual ou se isso já tem há muito tempo. Eu acho que já tem há um bom tempo, mas eles mantêm muito bem isso. Não sei o que tá rolando, se é um feriado, o que tá acontecendo. Eu sei que hoje tá fechado, não tem ninguém aqui. Nós somos caixa eletrônica. Só saiba que tem caixas eletrônicas para você usar o seu cartão da Wise aqui para sacar seu dinheiro caso necessário. Caso não tenha o cartão da Wise ainda, link na descrição, o QR Code para solicitar o seu. É o que a gente está utilizando aqui, tanto para sacar dinheiro quanto para fazer as compras. É isso, né? Pelo menos para mostrar um lugar que dá para você sacar dinheiro aqui, funcionou, mas tá fechado, que pena. Fechado. Vamos ver se a gente volta outro dia, mas tá aí a informação. Do lado da praça tem a prefeitura também, vai rolar um espetáculo, estão montando aqui umas cadeirinhas e olha quem encontramos. Estavam fazendo o tour de ônibus, pegaram um tour mais light hoje, né, Val? Pegamos aquele bus, né, que faz o City Tour e é 130 pesos por pessoa. Tem 1h30 de duração o passeio e tem só 2 paradas. A gente pegou no passeio 60 e descemos aqui na praça, em frente à Matriz. E agora a gente pode pegar o ônibus de volta daqui para voltar no passeio 60. É cada 1 hora que passa aqui? Cada meia hora passa. Ah, cada meia hora. É uma boa alternativa, né? Que daí não precisa caminhar muito, tanto. Tem essa alternativa, tem uma outra que a Val queria fazer também, que é contratar uma carruagem. Ficou até uma de Cinderela, né? Ai, tava linda. Todas iluminadas à noite. É que a carruagem é 500 pesos. E a gente não sabe o trajeto, não sabe por onde passa, né? Mas o condutor da carruagem também vai explicando, vai como guia turístico mesmo, bem legal. Mas a gente optou pelo ônibus porque já desci aqui também. E essas que são as roupas tradicionais. Modelos femininos tem vários, tá? Tem blusa, tem vestido. O dos homens é bem tradicional, essa camisa com essa dobrinha aqui que é feita e esse bordado. Tá bem bonito o bordado dessa. Tem uns que a gente vê ali, tem um bordado que é com cara de máquina, aqui a gente já achou uns com uma cara mais de bordado à mão, que é o tradicional mesmo, né? Provei aqui um chapéu um pouco mais humilde, porque ele tá mostrando ali uma versão mais elaborada. A gente já tinha visto isso no Chapéu Panamá, lá quando a gente foi pra Cuenca, lá no Equador. Eles explicaram que cada chapéu, ele demora um tempo conforme a delicadeza que ele é feito, conforme a trama mais aberta, mais fechada. Essa aqui é uma traminha um pouco mais aberta, um chapéu um pouco mais simples. Aquele ali dele demora 6 meses pra fazer. Custa quanto que ele falou? 9.000 pesos. 9.000 pesos, então um pouquinho mais salgado. Quanto vale este? Ese lo tengo en 1900, ese ya es más económico. Esse é 1.900 pesos e não é tão barato não, tá? Há um pouco das comidas aqui, batata, churros, eles gostam bastante. Ali tem já pratos feitos. Tem muito lugar aqui para você comprar essas comidinhas. Pegando uns churrinhos aqui, 50 pesos mexicanos. Aproveitar e falar das marquesitas, que é um outro doce que tem em todo canto, não só aqui de Mérida, mas no México em geral, mas é daqui de Mérida esse doce. Mas por que marquesita? Dizem que há muito tempo atrás tinha um senhor chamado Vicente, que ele fazia um doce numa sorveteria que ele tinha, muito diferente lá, mostrando queijo, e aí em homenagem à sua esposa, que era uma Marquesa Carmen, marquesita, ele começou a vender e ficou muito famoso, todo mundo queria e várias pessoas começaram a copiar e vender também como homenagem, pelo menos manteve o nome de marquesita. E aí hoje é um doce muito conhecido aqui, principalmente nessa região de Yucatán, de Quintana Roo, e aí aqui em Mérida é onde nasceu mesmo a marquesita. A gente vai comer ainda aqui em Mérida, a gente comeu já lá na região de Cancún, mas aqui é o original, então a gente vai comer e mostrar para vocês também. Aqui alguns preços para vocês também conferirem. Tequileiros, copinhos, os ímãs também. Nunca los había probado tampoco. Tampouco? Que legal, o rapaz aqui vendendo fruta seca e aqui ele tem esse chapolim, que é basicamente um gafanhoto. Aí ele falou que dá pra provar e tal. Quer provar? ¿Puedo probar uno? Ella va a probar. Grandão. ¿Ya cómo los vendes? Olha aí, aí dá pra pôr limão se quiser, custa 50 pesos o potinho. Não, vai no maior. Quer provar? Quer provar só? Eu não quero, Val, pode provar. Pode provar. Vai provar o chapolim, ó, do chapolim colorado. É só um gafanhoto. Gostoso. É?
É mesmo? Eu vou provar. É mesmo. Vai. Gostosa? A Shelly vai provar também. Olha isso. É apimentado. Ai, tem as patinhas. Parece um amendoim bem queimado. Quando você torra, ele fica bem queimadinho. O tempero que eles usam é tipo tahrim, que ele é meio aquele pimenta com limão, assim. Mas é Só gostoso. tem pimenta. Só tem pimenta, né? Não tem gosto de nada. E a galera também provando aqui, ó. Eu provei porque minha sogra provou, porque E eu peguei o marzão, né? E ainda tem gente nos comentários que pede, não, vocês têm que ir pra Ásia, provar umas especiarias. Ainda não estou preparada pra isso. Talvez demore um pouco mais, iremos, mas demorar um pouco mais. E tá aqui o ônibus deles. Já vamos nos despedir novamente, Vou embarcar eles agora. que daqui a pouco a gente se reencontra. E hoje vai ter um espetáculo aqui no Teatro Daniel Ayala, bem cheio aparentemente, é um teatro bem conhecido aqui de Mérida. Olha que legal aqui os buquezinhos, as rosas que eles compram para presentear. Bem bonita. É um costume muito lindo aqui que no México eles têm de comprar flores, seja para uma mãe, para um amigo, para namorado, namorada. É bem mexicano essa ação. E a gente perguntou ali, a peça que vai ter, na verdade é um festival escolar, não dá para comprar, já foi esgotado e tal, mas para prestigiar é legal. Eu acho que você devia manter esse costume aí dos mexicanos. Deixamos os meus sogros para continuar o tour com o ônibus, o tour turístico deles, e a gente tá voltando caminhando na base da perninha, que é o que a gente tá acostumado já, né? Tomar um banhinho, porque daqui a pouco a gente vai voltar aqui mesmo na praça para conhecer a igreja por dentro, como a gente falou. Tem um Cristo lá, que, se não me engano é o maior Cristo talhado de madeira dentro de uma igreja, porque tem outros grandes, mas dentro de qualquer teto, né? Não só de igreja, esse é o maior, vamos ver. E também ver um espetáculo que vai rolar ali na frente. A gente adianta que eles são bem noturnos por aqui, de dia tudo bem calmo, de noite parece que muda, porque sempre tem programação, sempre tem alguma coisa rolando, e é o que a gente vai curtir hoje, então bora dar uma descansadinha agora. Vida noturna por aqui com muita arte, a gente vai assistir o espetáculo daqui a pouquinho, mas isso a gente já vai mostrar pra vocês. Toda noite aqui rola alguma atividade, eles têm uma programação bem completa a semana inteira. Hoje a gente vai ver, depois de falar tanto pra vocês, explicar como é que é o jogo de bola maia, a gente vai ver uma apresentação de jogo de bola maia. Acontece aqui bem em frente à igreja, mas a gente vai deixar um site aqui onde vocês conseguem conferir a programação pra acompanhar direitinho conforme o tempo que vocês passarem aqui em Mérida. Então bora conferir como é o jogo Poc-Tapoc, o jogo de pelota maia. Nuevamente, gracias por acompañarnos, por ser parte de los eventos que se realizan aquí en nuestra ciudad capital, la muy noble, la muy leal ciudad de Mérida. Esta ciudad capital tiene eventos para disfrutar de lunes a domingo. Y hoy vamos a disfrutar el juego de pelota maya. Vamos a iniciar con la purificación de este espacio. Y fuerte y merecido el aplauso para Don Guadalupe, quien acaba de finalizar la purificación del Bojack. Disfrutemos de este encuentro entre los Itzaes y los Xúes. Bienvenidos al Poc-Tapoc. Oksa kiriş kago suku. Anapata de kichke duma. Ane tatavo. We kiriş kangile tatavo dile balanovo. Talu laki to dile akaba. Y damos la bienvenida a los Xúes y los Itzaes. One sukune. Ambas familias son acompañadas por el gran Kalach Winnie. Escuchamos el sonido del mítico caracol, con lo cual se hace la conexión del mundo espiritual con el mundo terrenal. Y con el toque del caracol, inicia este grandioso encuentro del juego de pelota prehispánico, el Poc-Tapoc de los mayas. ¡Les vaya, Wiki!
caballo! ¡Lexes! El juego de pelota es considerado como el juego de la vida y la muerte, como la lucha de los contrarios. Era un juego ceremonial predominante en la época precolombina y en la vida de los habitantes del área de Mesoamérica. Se realizaba en todos los centros ceremoniales para hacer ofrendas a las divinidades y a los dioses mayas, considerándose como una forma de invocación para la fertilidad y el bienestar de la población. También era considerado como un rito estrechamente ligado con la agricultura y con el maíz. Con la llegada de los españoles, este juego se dejó de practicar por orden de los conquistadores, por creerse que eran cosas paganas y que tenían pacto con el demonio. Se sabe que los indígenas mayas continuaron practicándolo a escondidas y lejos de los dominios españoles, en lugares donde nadie sabía de antemano de los riesgos de los terrenos del inframundo, en donde podrían ganar, pero también podrían... Chichén Itzá tiene de largo 168 metros y de ancho 70. Se considera como la cancha más grande que existió en el mundo prehispánico, en donde seguramente se hacían concentraciones masivas para la realización de competencias y con la participación de diferentes reinos. Fuerte el aplauso, los vencedores de esta noche son los Lluvia. En la mitología maya, Quinichahao era el dios del sol, patrono de la música y la poesía. Estaba casado con la diosa de la luna, Ixchel. Se le consideraba gobernante de los dioses y como tal, solucionaba los problemas y distribuía las tierras entre los diferentes reinos. También era considerado dios de la guerra. ¡Cores más que cacos, cores! La luz, el calor y los cuatro rumbos del universo. El sol, llamado Quinichahao, señor del ojo solar, era tan importante como el dios creador, pues se concebía como una de las manifestaciones del Itzamná. Los guerreros, ante ustedes, listos para despedirse en nuestra hermosa lengua maya. Con nuestro gran corazón les damos las gracias, hermanos y hermanas. Muy buenas noches. Y por favor, fuerte y merecido el aplauso para nuestros guerreros mayas, Xiues y Itzaes. Hacemos expresivos de reconocimiento a los músicos que nos han acompañado durante todo este partido y también gracias al personal del Ayuntamiento de Mérida. Me gusta compartirles estas técnicas de conocimiento y esta pelota para que tengan la oportunidad de conocer una pelota de cerca. Hay muchas, ¿no? Olha a bola do jogo aqui, hein? Olha Pesada? Nossa senhora, hein? Manda aqui que eu vou mandar uma. Toma! Nossa senhora, gente, é muito pesada. E ao final do jogo de pelota tem a bênção dos xamãs. Pode fazer individual, pode fazer em casal. Ali tem os guerreiros para tirar as fotos também. Você vem aqui, tira sua foto daquele jeitão e com essa vista maravilhosa da igreja ao fundo. Brasil, bienvenido bendición colectiva, las vibras, purificación totalmente al techo.
Canantón, las vibras, la purificación totalmente estresada. Outra avenida muito importante aqui para a cidade é o Passeio Monterro, que era onde os nobres viviam na época de luxo aqui de Mérida, e você pode passar por ela vindo lá do Centro Histórico e ver vários casarões antigos, muitos deles restaurados, onde é possível inclusive visitar internamente, e ao final da avenida você encontra o Monumento Nacional, que foi idealizado mais ou menos na década de 50, 60 e conta muito da história maia, não só aqui da região, mas também do nosso próximo destino. Contem aqui pra gente nos comentários se vocês imaginam qual vai ser. Legal que pra chegar aqui dá pra tirar foto e tudo mais, mas pra atravessar é uma rotatória, então tem que ser na raça, tá? Olha pros lados, confira se tá seguro e corre. É bem bonito, são várias gravuras que estão por aqui, tem uma onça por ali também, tem essa que é uma figura feminina que representa a pátria, ela tá segurando o brasão, que é o monumento à pátria, justamente falando disso. E falam que à noite tem tipo uma projeção mapeada, não sei se toda noite, não sei qual horário, a gente vai dar uma pesquisada ainda, mas tá aí, ó, bem bonito, dá pra chegar de pertinho pra ver, olha a onça aqui, ó. Ah, olha o outro lado aqui, caraca, achei que era só aquele lado. Eu também não sabia que tinha no verso, vim aqui de curiosa e tem, ó, continua o monumento. A parte principal é aquela, mas o fundo também tem, tá? Aqui a gente tem uma representação dos estados, Coahuila, Michoacán, Veracruz, Chiapas, Quintana Roo, Campeche, Distrito Federal, que é onde fica a Cidade do México, aqui onde estamos que é Yucatán, Tabasco, onde eu fiz meu intercâmbio, e tem vários outros, né? Depois de um tempo visitando as ruínas, a gente consegue identificar algumas coisas quando a gente vai vendo esses monumentos. Aqui, por exemplo, tem uma cobra com penas, que é a Cuculcã, que é um dos deuses maias. Aquela ali no fundo é a ceiba, que é a árvore da vida, que representa ali o mundo superior, o mundo terreno e o mundo inferior. Então a gente vai vendo, pegando algumas referências. Achei bem legal isso. A gente conseguiu vir até no Parque La Plancha, que é como se fosse o Central Park aqui de Mérida, que tem lugar para fazer esporte, tem praça de alimentação, tem 2 museus aqui dentro e é um lugar bem legal para vir passar uma tarde, até o final de semana, até um pouquinho mais movimentado, e fica aí de dica para vocês. Agora nós vamos provar um prato típico aqui de Mérida, que são as gorditas. São bem parecidas com os tacos que a gente já mostrou para vocês, essa massinha de maíz, só que ela é mais gordinha, então eles abrem ela no meio e recheiam, bem parecido com uma arepa também. A gente pegou aqui a de cochinita pibil, que é um porquinho desfiado com tempero, que é típico aqui de Mérida também. Esse aqui que é lombo de porco com batatinha, tem de chouriço com batatinha também, tem o mole, que é um molho bem específico com cacau diferentão, vamos ver se eu irei gostar. Pimentinha, obviamente, veio junto, e para acompanhar uma jamaica e uma horchata, as 2 bebidas tradicionais por aqui, não só em Mérida, mas em todo o México. 250 pesos, 8 gorditas e 2 águas frescas, né? Meio litro de jamaica e meio litro de horchata. Bora provar então. Não gostei muito da massa, mas a carne é boa. Meio dura mesmo. Meio seca. Falta uma maionese. Tá gostoso. Eu ainda prefiro um taco. E o point noturno pra você tomar uma cervejinha, comer uma comida típica. Uma michelada, cair bem. É a Calle 47. É a rua onde tem a maior parte dos restaurantes, principalmente aqueles mais conceituados. É bem próximo do Centro Histórico, então anota aí pra você colocar no seu roteiro. Alumnas del Centro Municipal de Danza. Vamos comer uma marquesita. A gente comeu anteriormente em Bacalar, a gente mostrou pra vocês no vídeo, mas aqui de Mérida é a tradicional, custa 90 pesos com queijo e Nutella. Bora provar e mostrar pra vocês. Contigo tenía todo y lo perdí. Y si aplauden, el príncipe da vueltas. Tomarqueña de mi vida.
mais uma noite cultural aqui em Mérida, mais uma das atrações que tem por aqui, bem legal, várias danças típicas, cantores, esse aí tá mandando ver, com a roupinha ainda de mariachi, com o chapéu tradicional, e legal que eles representaram vários estados, super positivo isso deles trazerem cada noite uma coisa diferente. Essa foi a nossa última noite que a gente vai curtir, o último dia. Essa é a mensagem, né? Independente do dia, vocês vão conseguir aproveitar também. Chegou a hora de darmos tchau pra Mérida, esse destino que é muito legal, a gente gostou bastante, uma cidade muito boa, tem até aeroporto, que é onde a gente está nesse exato momento nos preparando para ir para o nosso próximo destino. Será o último destino junto com os meus pais, não o último destino da nossa viagem, mas a gente até fica muito feliz de ver os comentários de vocês falando para eles, participem mais, eles têm que falar mais, tô adorando ver eles, é que eles são um pouco mais tímidos, a gente tá até não gravando tudo com tantos detalhes como a gente faz normalmente, para preservar esse momento de família, preservar a privacidade deles, mas de qualquer forma, saibam que nós e eles principalmente ficam muito felizes com esses comentários de vocês. E agora no aeroporto, prontos para o próximo destino, que qual será? Comentem aqui onde vocês acham que é. Não se esqueçam de se inscrever no canal para fortalecer. Olhem os links na descrição aqui, que tem vários links para ajudar você na sua próxima viagem. Tem link de cartão global, tem de seguro viagem, tem chip de internet internacional, tem os nossos cursos, os nossos guias, que acaba fortalecendo também a gente financeiramente, com certeza, para manter essas viagens. Então, um grande abraço, se cuidem e a gente se vê no próximo destino. Tchau, tchau!